No episódio de hoje do Sunday Drops, eu recebo o Rodrigo Fernandes, um dos maiores especialistas do Brasil em finanças para startups. No episódio, vamos olhar os números e as métricas da Figma e usar como uma forma de educar o mercado sobre números e métricas. Esse episódio é apoiado por duas empresas que podem trazer muita eficiência para a sua operação. A Salve é uma empresa que está revolucionando a telefonia corporativa B2B. Se você utilizar o produto da Salve, você vai ter um produto que é muito mais flexível para adicionar e reduzir linhas, muito mais econômico e com cobertura no país todo. É uma empresa que está trazendo software da última geração para um mercado que muitas vezes está atrasado de telefonia. Então, se você quer saber mais, acesse salve.com.br/startups. A OnFly é uma empresa que está revolucionando o setor de viagens corporativas. O setor de viagens é um setor muito antigo, então ele é muito baseado em agência, ele é muito baseado no contato direto via WhatsApp, via telefone. Tudo isso é combatido através de tecnologia de ponta e software. A OnFly agrega muito valor para a empresa, que consegue ter um controle muito maior de custos, quanto para os funcionários, que conseguem ter uma experiência muito melhor através de uma tecnologia e uma plataforma que se assemelha ao que é um Booking para o B2C. Então, se você quiser saber mais, acesse onfly.com.br. Pela terceira vez, o Sunday Drops recebe Rodrigo Fernandes, grande professor e especialista em finanças corporativas para startups, para a gente discutir o IPO da Figma e o que os números representam também como uma oportunidade de a gente olhar as métricas de startups como um todo. Então, Rodrigo, mais uma vez, obrigado pela sua participação. Muito obrigado pelo convite, Lucas. Sempre um prazerzão estar aqui com você. Acho que esse IPO da Figma ele é uma boa oportunidade porque a gente está falando de uma empresa de excelência, né? Então, os números, em muitos casos, são de excelência, então uma boa desculpa para a gente falar mais uma vez sobre métricas, esse assunto que é sempre importante para todos os empreendedores. Pois é, Lucas, eu acho que o interessante da Figma é que ela é um daqueles raros casos que a gente fala assim, cara, tem um modelo aqui, né? Tem uma empresa que, assim, né, tem exceções, né, detalhes à parte, é uma empresa que gabaritou, né, as métricas, né, de qualidade, de crescimento. E assim, não é só o crescimento, a qualidade do crescimento, a durabilidade da base, a qualidade do produto, né, e a forma que isso tudo, né, se conecta, né, no resultado financeiro. Então, realmente, é muito bom a gente ver esses casos assim, que é uma oportunidade muito boa, né, para a gente aprender. E para quem não conhece, primeiro tem um episódio de um podcast que eu fiz só sobre a história da Figma e eu vou deixar aqui nos comentários, no qual eu conto mais a história da empresa, quais foram os momentos de inflexão. Mas a Figma é uma ferramenta online que começou como algo focado em designers e hoje faz parte do centro de ação do design de praticamente toda a empresa. E é um produto que expandiu muito. Então, é uma empresa que começou a ter receita em 2017 e agora estamos em 2025 e a empresa saiu do zero para 912 milhões de dólares de receita. E talvez aqui seja um bom momento para a gente começar, né, falando sobre o crescimento. Com certeza. O que eu acho impressionante, Lucas, é que é o seguinte, né, no mundo SaaS, né, crescer rápido não é uma coisa rara, né, é uma coisa relativamente comum. Agora, assim, crescer rápido com qualidade, aí é raridade, né? E a Figma realmente conseguiu juntar essas duas coisas, né? Se a gente olhar, né, o crescimento, né, de 22 para 23, por exemplo, a gente vê uma empresa que saltou de, né, 547 milhões para 793 milhões, um crescimento anual de 46%. Então, assim, a gente está falando de uma empresa que já estava grande, numa base de clientes que a gente vai ver aqui em alguns outros momentos que não é volátil, né? A empresa não está pedalando, né, com a aquisição de clientes e, não foi corte de preço, não foi dependência de um CAC elevado, nada disso, né? A mágica foi outra, né? Foi o PLG, foi a qualidade, foi o produto, o que realmente é muito, muito surpreendente. Porque de certa forma tem até aquele texto famoso do Paul Graham que startup é velocidade, startup é crescimento, né? E aqui trazendo até, dando uma volta no assunto, se você pensar um empreendedor brasileiro que está com a sua startup, qual é o tamanho de crescimento que você acha que é saudável, que é ideal? Obviamente, quanto mais melhor, né? Mas qual, de certa forma, é uma linha de corte? Pois é, Lucas, depende muito do estágio, né, que ela está, né, o nível de faturamento. Agora, grosso modo, a gente pode dizer que as melhores estão em algo entre 5% e 10%, né, ao mês, né, quando estão em estágios muito iniciais, né. Agora, quando a gente já está falando
de um patamar como esse aqui, né, de estar faturando $500 bilhão por ano, a gente falar em crescimento de quase 50% ao ano é uma coisa com lucro, com geração de caixa, né, com retenção, pô, é muito fora do comum, né? Que é muito sobre a qualidade também desse crescimento, né? Acho que é isso que você está tentando dizer, assim. Existem formas de se crescer, mas crescer com eficiência, crescer com o produto sendo melhorado, evoluindo e tendo mais apoio dessa base de usuários, isso é muito poderoso e é isso que a Figma consegue entregar. Exatamente, com investimento, né? E com, né? Às vezes a gente esquece, né, que faturamento não é sempre a mesma coisa. O mundo das startups tem um pecado muito grave, que é trabalhar com a RR como se fosse assim, a métrica que diz tudo, né? Ah, não, e o valuation vai ser tanto, às vezes a RR. Tá, mas a RR, ok, é um tipo de faturamento, mas faturamento ele pode ter qualidades muito diferentes. Então, no caso da Figma, né, ela cresce porque os clientes continuam, porque eles usam mais, porque eles trazem um time, porque eles pagam mais, porque eles têm uma expansão de receita dentro dos clientes que é muito grande. Então, né, nem todo ARR é a mesma coisa. No caso aqui, a gente vai ver que tem alguns detalhes para serem discutidos em termos de net dollar retention, algumas questões, né, até conceituais. Ele está muito vinculado à própria expansão de receita dentro da própria base de clientes, né, que é o Net Dollar Retention. Então, Rodrigo, eu queria muito que você trouxesse o que é esse conceito e contasse por que isso é tão importante para a Figma. Isso realmente é um conceito muito interessante, que é o seguinte: o Net Dollar Retention, a gente analisa quanto que a empresa faturava com a base de clientes dela no período anterior e quanto ela fatura agora com essa mesma base de clientes, tá? Então vamos dizer assim, uma comparação de 2024 para 2025, ou 2023 para 2024, pegando os fechados, a gente pegaria os clientes que uma empresa tem em 2023 e a gente veria quanto que esses mesmos clientes estão gerando de faturamento em 2024, tá? Então não é receita contra receita, é base contra base. E o que a gente gostaria de ver é que aqueles clientes que já estavam lá em 2023, em 2024 agora estão gerando mais faturamento ainda. Vamos dizer, poxa, esses clientes geraram 1 bilhão em 2023. Agora aqueles mesmos clientes que já houve um investimento, né? Não foi necessário ir atrás, brigar para trazer aquele cliente, agora ele está gerando 1 bilhão e 100 milhões, 200 milhões, coisa desse tipo. Não é que essa expansão de receita ela seja gratuita, mas ela é barata, né? É claro que existe algum esforço, né? Nada tão fácil, nada cai do céu. Mas quando comparado ao esforço de trazer novos clientes, essa receita é muito barata, né? E aí que entra justamente essa diferença, né, do ARR de uma empresa para o ARR de outra empresa. O Net Dollar Retention, ele é uma das formas mais poderosas de se avaliar a qualidade de um produto. Então, no momento que a gente tem uma empresa, no caso da Figma, o Net Dollar Retention dele é 132%. Basicamente, aí você me corrige se eu estiver enganado, Rodrigo, que essa base de clientes que um ano atrás comprava, por exemplo, R$ 100, agora está comprando 132. Então, ela está crescendo. Então, só da sua base de clientes, a Figma já cresce 32%, em média. Então, Exatamente. isso mostra o tamanho do poder. Então, você pode não adicionar ninguém, seu time de vendas pode fechar. Só vai ter o time de CS de expansão. Você ainda cresce 32%. Então, esse é um conceito muito poderoso. Eu lembro de um momento de um investimento que eu fiz, que a empresa, no caso, ela analisava o GMV Retention, que era o Gross Merchandising Value das finanças daquela empresa. E o que me chamou muita atenção é que, na época, o GMV Retention dela era de 155%, ou seja, os clientes, depois de um cohort de 6 meses, estavam gastando 50% a mais do que gastavam anteriormente, e isso mostra muito sobre a qualidade de produto. Então, acho que essa talvez seja a métrica das mais importantes quando um produto está maduro. Tem Quando o dúvida, produto está Lucas. maduro, isso é muito importante. E eu vou pegar um gancho aí numa fala sua, que é a qualidade do produto, né? Porque minha métrica sempre está dizendo alguma coisa, né? E o Net Dollar Retention, quando ele está muito elevado, ele é quase que uma declaração de amor ao produto. Assim, me dê mais, eu quero mais você. Eu gosto tanto, né, do que você está oferecendo que eu quero cada vez mais. É, e exatamente o que a gente viu. Agora, só vale reparar que houve, né, Lucas, uma pequena pegadinha no Net Dollar Retention da Figma.
Sinceramente, não entendo por quê, eu acho totalmente desnecessário, né? Mas eles usaram uma forma de calcular o Net Dollar Retention que inflou um pouco o número, tá? Que basicamente eles consideraram apenas os clientes com mais de US$ 10.000 em ARR. Poxa, se a gente pensar, em primeiro lugar, esse não é o padrão de mercado, né? Em segundo lugar, a gente está falando de uma empresa que tem muito naturalmente a tese, né, a estratégia de land and expand, né, de entrar e se expandir. Esse 132%, né, quando a gente considera os clientes que estão abaixo de US$ 10.000, certamente esse número vai ficar um pouco abaixo. Tá? Teve uma análise feita pelo Dirk Salmer, tá, que tem um site aí sobre SaaS, que estimou que ainda assim o Net Dollar Retention dele estaria aí na faixa de 115 a 120% mais ou menos. Agora assim, um cálculo, né, externo, né, não é de quem está lá dentro para fazer o cálculo muito corretamente, que ainda é um belíssimo Net Dollar Retention. Então, né, por isso que eu até fiz um comentário outro dia de, porra, para que isso, né? Nem precisava, os números já são tão bons. Então, né, infelizmente houve essa pegadinha aí, mas que certamente, mesmo sem ela, ainda mostra uma retenção de receita muito elevada no caso da Figma. Esse é um ponto muito importante para se debater, que eu sinto que vai muito além do caso da Figma. Que, assim, se a gente for olhar a receita, a gente provavelmente vai ter uma contabilidade que vai averiguar qual o número exato da receita. E se a receita não tiver computada da melhor forma, isso vai dar um problema. No caso de métrica, existe um espaço para criatividade gigantesco. Você vivencia isso diariamente, né? Então é só ver como o LTV é calculado. É quase que cada um calcula da sua maneira Sim. e cada um faz as coisas da sua forma. E isso é muito ruim para o ecossistema como um todo, né? As métricas por não serem dados auditados ou até por existirem discordâncias de como se calcular, a gente vê essa criatividade acontecendo até no S1 da Figma. Pois realmente, né, teve alguém que fez uma listagem de formas em que o ARR é calculado e encontramos 30 formas diferentes. Eu acho que a gente tem uma questão que é delicada aqui, que é o seguinte: a gente poderia ir para um academicismo, para uma visão muito contábil das coisas, né, e definições muito rigorosas. Só que essas métricas são muito de mercado, elas mudam muito, né, elas meio que pedem um pouquinho de flexibilidade. Só que dentro dessa flexibilidade é muito fácil ver o que faz parte do jogo e o que não faz parte do jogo. Tá? Assim, poxa, esse caso da Figma, por exemplo, não tem nenhum motivo para excluir contratos de menos de US$ 10.000 de ARR do cálculo, não tem nenhum motivo para isso. Mas a gente vê nuances da definição de uma empresa para outra, que você fala, ok, um pensou de uma forma um pouco diferente, é razoável pensar dessas formas. Mas outras, né, realmente são totalmente desnecessárias, né, infelizmente. E outro ponto interessante dos números da Figma é a retenção bruta, né? A gente está falando de uma retenção de 96%. Esse número também é top quartile, né? É um número muito alto. Exatamente. A retenção bruta, vamos dizer, ele é né, o chamado GRR, ele é um par, né, do Net Dollar Retention. Porque o que está acontecendo, né? Net Dollar Retention, como diz o nome, ele é líquido, né? Ele é net, né? A gente considera todas as variações para cima e para baixo, né, em relação à entrada de receita e perda de receita para uma mesma base de clientes, né? O GRR, ele, agora a gente não inclui mais os upgrades, tá? Porque veja bem, né, a gente está vendo uma variação de receita que ela tem os seguintes movimentos. Ela tem o upgrade, o downgrade e a perda do cliente, o churn de cliente. Tá? Só esses três movimentos que a gente tem. Agora, a gente vai olhar só para o lado da perda de receita, que é o GRR. Tá? A gente pode ter duas coisas. O churn, né, que é perder toda a receita de um certo cliente, ou, né, o downgrade. E aqui também a gente teve uma certa pegadinha pelo lado da Figma, infelizmente, né, que eles reportaram um GRR de 96%, mas o gross é uma visão complementar interessante também, que é como se a gente pensasse
a retenção em si, né, independente, porque veja bem, né, a gente está olhando para uma base de clientes, né, como eu falei naquele exemplo, a gente está pensando, por exemplo, nos clientes de 2023. Se por um motivo a gente tem clientes que estão comprando mais, né, eles vão compensar aqueles que estão indo embora ou estão comprando menos. No caso da visão, né, bruta, né, do que a gente está falando agora, do GRR, a gente olha basicamente o que a gente está perdendo de receita. Olha, eu não quero nem saber se dentro desse grupo de clientes aqui tem alguns que resolveram comprar mais. Eu vou ficar preocupado se a minha receita estiver caindo dentro desses clientes. Tá? Então, uma visão que ela é interessante também, embora o mercado acabe usando um pouquinho mais a Net Dollar Retention. Porque, enfim, financeiramente, você perdeu em um e ganhou em outro, né? Tá tudo ok. Mas seria uma visão de segundo nível para entender mais em detalhe. O que eu sinto que é interessante no Net Dollar Retention é porque, de certa forma, ele acaba focando mais nos power users, né? Que são os principais usuários que mais usam seu produto. De certa forma, por exemplo, imagine que você é um Nubank, você traz 100 novos usuários. Vão ter aqueles usuários que vão estar dentro dos mais ativos e provavelmente vão crescer a quantidade de produtos que consomem, vai crescer o número de depósitos, e tem aqueles que o produto não é adequado por N razões. Então, acho que o Net Dollar Retention entrega essa visão, né, de que o produto está sendo muito bom para quem é importante e o que está acontecendo naquele cohort ali, por mais que, obviamente, você precise olhar o gross como um todo. E tudo isso eu acho que a gente pode conectar agora com essa questão dos monthly active users. Eu sinto que tem um ponto muito interessante aqui da Figma que relaciona toda a questão de produto, né? E relaciona inclusive com o Net Dollar Retention. Porque a expansão ela não vem por acaso, não é que, olha, eu gosto da Figma, então eu estou disposto a pagar mais 30% no próximo ano e mais 30% no ano seguinte. Não, essa expansão tem que ter motivos para tal. E muitas vezes o motivo é a expansão de linhas de produto. E esse é o grande ponto da Figma. A Figma nasceu com uma linha de produto e cada vez mais se expande para uma plataforma. Então eles estão num ritmo insano de acelerar a construção de novos produtos, e até tem um conceito interessante, eles falam que cada novo produto ele precisa ser minimamente incrível o suficiente. Então não é um MVP porco, mas assim, é um produto que consiga passar algum nível de experiência incrível, e eles têm tido muito sucesso com essa expansão de linhas de produto. E isso é muito interessante, né, Lucas? Eu acho que realmente eles têm sido muito sábios nisso, né? Se a gente pensar, né, o Net Dollar Retention, né, ele é função de duas coisas, né? Da sua dinâmica de ticket médio, né, que pode variar, e da sua perda de clientes. Se a gente está tendo uma retenção de clientes legal, né, se a retenção bruta, né, a retenção de número de clientes está boa, a forma que a gente tem para aumentar, né, o nosso Net Dollar Retention é justamente tendo uma carteira maior de clientes para aumentar o ticket médio dos clientes, né, e trazer mais receita a partir de clientes que você já tem. E isso é mais uma coisa que quando a empresa consegue fazer com competência, porra, é sensacional, né? Porque é tirar mais leite daqueles clientes que já estão na carteira ali, né? Então, e aumentar o faturamento. No momento de mercado como esse que a gente está, né, que a aquisição de clientes é cada vez mais cara e que, de certo modo, né, proporcionalmente, o custo do desenvolvimento de software é cada vez mais baixo, muitas vezes acaba a gente tendo um ROI mais elevado no desenvolvimento de novos produtos do que na aquisição de novos clientes. Porque se a gente for pensar, né, são duas linhas de investimento de uma empresa que concorrem, né? E que ambas demandam um ROI, né? É trazer novo cliente para comprar o produto que você já tem, ou trazer novo produto para comprar o cliente que você já tem, né? Fazendo uma brincadeira aí. E sabe o que é incrível aqui? É tipo, porque muitas vezes a gente pensa no Dollar Retention só em expansão dos produtos para o mesmo usuário. Mas a gente precisa pensar quem é o usuário da Figma, né? A gente tá pensando no designer, a gente tá pensando na empresa. Sim. E a Figma nasceu muito focado no designer. Mas a Figma hoje foca muito na empresa, então não é só o designer que usa mais, mas é o product manager que também tem um seat ali, é o developer, são as outras pessoas da empresa. Então ela expandiu o addressable market ao se tornar algo relevante para diferentes pessoas de dentro da empresa. Então hoje 66% dos usuários pagantes da Figma não são designers. Então, esse é um jeito muito interessante. É tipo, mais uma vez trazendo o exemplo do Nubank, é como se o Nubank estivesse expandindo não só para a pessoa, não só para o Rodrigo, mas toda a sua família começasse a usar. Então, é uma expansão
é uma expansão dentro do logo, porque é uma expansão das pessoas que estão utilizando ali dentro, e isso torna cada vez o produto mais crítico e essencial. E eu acho que isso conecta bem com algo que você disse no seu episódio sobre a Figma, é que assim, né, em que pese toda a competência deles, eles tiveram um timing também perfeito, né? Eles chegaram justamente no momento que estão sendo, né, desenvolvidas essas ferramentas, né, de AI para desenvolvimento de software, e que, enfim, essa questão do visual se tornou ainda mais importante e se tornou cada vez mais amplo também, né? Assim como o código está sendo democratizado, né, porque a AI faz o trabalho, né, mais duro, o design também está sendo, né, como você falou, né, já não é um trabalho só para designers. De repente o gerente de produto, o engenheiro pode estar participando ali. Então, além, né, de toda a competência, é efetivamente uma empresa que estava bem no lugar certo, na hora certa, né? Outro ponto muito discutido no IPO foi a margem bruta, né? Porque eles alegaram ter uma margem bruta de 88 a 91%, se eu não me engano. Isso é algo insano, né? Pensar numa margem bruta desse tamanho. Pois é uma margem bruta que ela não é impossível, mas ela é muito acima da média, hein? Assim, dando um passinho para trás, né? A margem bruta, né? A margem de contribuição, ela é o conceito, é o coração, né, do modelo financeiro do SaaS, né? Muitas vezes quando as pessoas falam em um negócio que é escalável, elas pensam muito, né, na escalabilidade financeira, mas esquecem, desculpa, na escalabilidade técnica, mas esquecem que a escalabilidade financeira é justamente uma margem de contribuição, uma margem bruta elevada, né? A cada real, a cada dólar que entra no seu negócio, a maior parte dele é lucro, né? Enquanto isso a despesa está, né, relativamente estável, né? Então, assim, 88% é um número que chama atenção, né? A gente costuma ver números aí que ficam entre 70% e 80% mais ou menos, né? E eles estão falando em 88%, tipo, 80% já é bem alto, na verdade. Eles estão falando em 88%. Eu tenho a impressão que no Brasil a gente tem margens menores do que lá. Isso é um fato? Lucas, eu já tive essa impressão também, viu? Eu já tive essa impressão. Tipo, lá fora se fala muito assim, margem bruta acima de 20%. Eu achei tão raro encontrar margens brutas desse tamanho no Brasil. Tem empresas públicas. Não sei se já pensou sobre isso. Aqui, em geral, quando a gente está olhando para startups, vamos dizer, essa faixa ali dos 70 e poucos por cento, né, até que a gente encontra com uma certa facilidade, né? Mas eu acho que, de repente, né, esse diferencial de questão de real e dólar, né, das vezes a gente tem que ter certos custos em dólar, né, como a AWS, que é a coisa que mais pesa, né, na margem bruta, mas vender em real, aí, talvez pode ser um motivo para isso, hein? Acho que pode ser realmente um ponto aí que realmente acontece. E, Rodrigo, e aí outro ponto muito relevante também foi quanto essa empresa foi eficiente, né? Tipo, se você olha até acho que tem um Magic Number, que de certa forma é uma variação dos seus efficiency, e a Figma foi muito eficiente ao longo da sua jornada, é algo impressionante. De fato, Lucas, o Magic Number deles, né, o Magic Number, né, ele é um grande atalho para o CAC LTV, né? Que o que acontece? Né, a gente precisa medir qual que é a eficiência que a gente tem de obter receita a partir do investimento que a gente faz em marketing e vendas. Como o LTV depende de uma série de métodos um pouco mais chatos, informações que às vezes não estão disponíveis, o que a gente faz? A gente pega a receita recorrente que é gerada no período, tá? Multiplica por 4, enfim, tem pequenas variações, e divide ela pelo gasto que a empresa fez em marketing e vendas. Ou seja, envia uma proporção entre receita nova e investimento, né, que foi feito para obter aquela receita. Basicamente está respondendo a pergunta, né? Se eu aumentar meu investimento em marketing e vendas, quanto, né, de RR novo que eu vou conseguir trazer no trimestre seguinte, né? E no caso da Figma, a gente está vendo números aí também que, mais uma vez, né, chamam bastante atenção. A gente está vendo números aí na faixa de, né, entre 1,5 e 1,7, mais ou menos, aí, dependendo do período que for analisado. Ou seja, a gente está dizendo que a cada, né, $1, né, investido, a empresa está trazendo $1,50 de receita recorrente por ano,
tá? Por ano, né? Se a gente estivesse falando no CAC LTV, a gente estaria falando durante todo o período. Então, a gente está dizendo que no primeiro ano, né, a gente já trouxe uma receita que é equivalente a 1,5 vezes o investimento que foi feito. E quando a gente está falando num magic number desse, numa empresa que tem alta retenção, que vamos dizer que é a perna que falta aí no magic number, poxa, aí realmente a gente está dizendo que esse 1,5 vezes continua por anos e anos e anos, né, trazendo um retorno muito, muito interessante para o negócio. A gente está falando de vários números excepcionais. Você acha que esses números excepcionais vêm do fato da Figma ser uma líder de categoria? Esse é o grande benefício de ser o número um? Ô, Lucas, essa discussão ela é delicada, né? Porque eles criaram essa categoria, né? Eles se mantiveram como líderes dessa categoria. É, eu acho que sim, né? Eu acho que sim. A própria, enfim, Adobe, né? Que até um ponto aí que a gente pode entrar depois, né? Tentou comprar a Figma aí recentemente. Tem um produto concorrente que não está conseguindo ter a atração que a Figma teve, né? Com todo o histórico, toda a competência da Adobe. Então, eu acho que, né, essa liderança, né, na categoria que vem muito da qualidade do produto, né? A gente fala muito de distribuição, né? O quanto que a distribuição é importante. Mas eu acho que é uma balança, né? Você pensa, o Cursor, né, de desenvolvimento de software, Lovable, eles não tinham distribuição. Essa empresa não existiu até há 2 anos atrás. Não era a Microsoft. Né? São as empresas de crescimento mais rápido da história, né? OpenAI, pô, o que que eles tinham de distribuição, assim, previamente? E eu acho que a gente tem um fenômeno parecido aí com a Figma. Tipo, pô, os caras são tão bons, mas tão bons, que obviamente tem que ter todo o trabalho de distribuição. É claro que existe toda uma estratégia nisso. Claro que não foi deixado assim, né? A Deus dará. Mas a gravidade, né? O empuxo, né? Da qualidade do produto, né? Conta muito nessa dinâmica, né? Esse ponto é sensacional, porque de fato a gente vê isso acontecendo no mundo, né? São players que nascem com muito menos capital, mas que criam uma identidade muito forte também dentro da própria comunidade que começa a utilizar. E aí, quem passa a usar Figma, de certa forma, diz algo sobre quem essa pessoa é, Hum. assim como a Sim. Cursor. Sim. Então, hoje no mundo dos devs, sei lá, você está usando o GitHub Copilot, talvez diz algo sobre você que você não quer se associar se você é a pessoa que está buscando a modernidade, ou se você está usando Microsoft Teams ao invés de usar um Zoom, e por aí vai. Então, o produto se torna muito emocional também, muito attached a essa comunidade, e isso parece que cria um flywheel, uma engrenagem natural de um motion de go-to-market que flui naturalmente, né? Então, eu sinto que essa questão da narrativa que é muito difícil você colocar em números, colocar em perspectiva e até criar uma engenharia por trás. Tipo, Sim, isso não é uma coisa sim, maquinada, isso sim, é acontece. verdade, é verdade. É uma coisa meio mágica, né? Meio Né, mágica, né. exato. Se a gente imaginar, não, o exemplo, né, que você sempre traz, né, com razão, a questão do Nubank, né? Pô, um outro, né, banco digital que tem a mesma experiência fantástica como o do Nubank, etc e tal, vai conseguir ter a atração do Nubank? Não vai conseguir. Não vai, né? É, Porque tem vários outros elementos nessa história aí, né? é quase que um vibe market fit, assim. Sim, Tipo, a vibe, esse contexto emocional, ele se torna muito relevante. Tipo, ninguém usa só porque o produto é melhor, por mais que o produto precisa ser melhor para gerar essa vibe também, mas, por exemplo, a Lovable acho que é um exemplo muito claro para mim disso daí, porque a gente tem outros produtos parecidos no mercado e não é algo que é absurdamente difícil de criar tecnicamente, pelo menos pelas pessoas que eu converso. Mas tem algo sobre da vibe que o produto passa, da pessoa ser empreendedora que tá fazendo ali, de trazer. Então, é um conceito que a gente vê cada vez mais, cada vez é mais relevante, né? E eu acho tão louco isso que eu acho que tá vinculado, sei lá, você deve ter visto lá da Sydney e do American Eagle, e de quando as ações subiram. sim, eu E vi. aí, e, e aí surgiram vários memes das pessoas. De certa forma, é quase que
é uma vibe market fit, tipo, pô, a narrativa dessa pessoa tá aqui vinculada e diz algo sobre a empresa. Sim, E isso daqui, eu vi uns memes que era tipo o pessoal colocando os livros de Warren Buffett, do Investidor Inteligente de um lado, e aí do sim, lado outro sim. analista falando assim, ela trouxe a Sydney, então vai crescer. Isso é engraçado, porque o mundo tá virando também um grande meme, sabe? E eu acho que tudo isso tá vinculado de alguma forma. E isso realmente é fascinante, Lucas. É fascinante mesmo, porque eu acho que nessa receita a gente tem uma mistura de genialidade e sorte, que são quase que opostos, né? Uma é aquela coisa realmente, aquele toque de mestre que você vê que teve naquilo, e outra, poxa, você fala, cara, realmente o cara tá no lugar certo, na hora certa. E são dois ingredientes difíceis, né? Tanto a genialidade é um ingrediente muito difícil, e a sorte também, né? É um ingrediente que, né, não dá para contar com ele, né, de forma fabricada, né? Tem mais algum ponto que te chamou muita atenção do S1 da Figma e de todo o contexto que essa empresa traz? Bem, Lucas, tem alguns pontos aqui que eu acho que eles não são tanto assim do fundamento da empresa, mas uma questão, por exemplo, que eu achei interessante é que eles têm investimento, né, em Bitcoin, né, um dado até meio, né, aleatório quase, né, surpreendente assim. E eles falam alguma coisinha sobre blockchain, token, esse tipo de coisa, como se fosse uma possibilidade para levantar capital no futuro. Foi um ponto quase que aleatório, mas que me pareceu bem interessante. E talvez, olha que coisa, talvez case com o que você acabou de falar, hein? Né, por que, né, eles investiriam 60 milhões de dólares em Bitcoin? Será que não é um vibe, não? Eu acho que tem dois conceitos aqui interessantes, né? O primeiro é o fato de que boa parte das receitas deles também são globais. Então, de certa forma, acho que isso mostra algum nível de buscar uma independência do dólar. Porque a Figma hoje tem usuários no mundo todo. Eu vi algum número sobre o número de logos e é impressionante o quanto eles têm uma capilaridade global. Então, só ficar dependente do dólar e de como vai funcionar a política econômica de Trump me parece uma estratégia sagaz. E o ponto dois, cara, eu sonho com o dia que os usuários, os early adopters, consigam ganhar dinheiro com essas empresas. Eu sei que isso é extremamente complexo sob as mais diferentes perspectivas, mas eu fico pensando muito sobre isso. Imagina se os usuários do Cursor lá do começo, aqueles que estavam provavelmente hypando no Product Hunt, pudessem ter ações da Cursor naquele momento, ou os usuários da Lovable poderiam ter ações da Lovable, e os usuários da Valve, da Steam poderiam ter ações da empresa, e que os usuários da Figma poderiam ser acionistas. Imagina a geração de valor para essa comunidade. Obviamente, acho que toda essa questão de incentivos é muito complexa. A gente teve inúmeros desafios com crowd equity, com crowdfunding, mas da perspectiva romântica seria um dos aspectos mais interessantes do mundo, né? Se a gente tivesse Pô, essa possibilidade. seria interessantíssimo, pô, muito interessante mesmo. Eu acho que tanto usuários quanto investidores aleatórios, né? Poxa, a pessoa está longe, né, dos fundos top tier do Vale do Silício, quer investir numa startup. Pô, vai lá e investe, né? Seria demais. Infelizmente, eu acho que tem essa questão de disclosure de estratégia, de receita, que sempre vai ser. Mas eu fico feliz dessa empresa ser pública, porque acho que vai ser na terça-feira, provavelmente, que ela vai começar. E a primeira coisa que eu vou fazer é comprar ações do Figma, porque eu acredito, sou usuário e sou um. Eu acredito muito no poder de ser o líder de categoria. E eu acho que, mesmo diante dos desafios, né, a gente não pode negar que existe um desafio muito grande quando a gente está falando de AI e como vai ser design, Figma e AI no meio disso tudo, mas eu sinto que eles estão muito na linha de frente para conseguir usar AI muito mais como uma catapulta do potencial do design que eu sinto vai ser talvez um dos pontos mais relevantes das empresas do futuro, né? Tipo, se a gente tá falando do vibe market fit, de certa forma, a vibe vem muito de design. É impossível negar isso. Sem Então, dúvida, ou a sem dúvida. aesthetics. Ah, sim, sim. Então, De fato, né? Não dá para imaginar uma empresa desse tipo toda quadradona, né? Toda feia, né? Vamos dizer, é uma condição que pode não ser suficiente, mas certamente é necessária, né? Para quem quer, né, surfar essa onda, né? e aí um ponto até relevante, acho que a gente não acabou falando, que foi do múltiplo de receita provável, né? Que vai ser na casa de 13 a 15 vezes revenue. E eu queria escutar seus general thoughts sobre isso. Olha, Lucas, é,
É claro, né, que uma opinião mais séria nisso demandaria, né, fazer realmente uma modelagem e tudo mais, mas se a gente for olhar, o, na época lá com a Adobe, ele estava em quase 50 vezes, né, o ARR. E a gente estava falando até em valores absolutos também que são mais altos do que os valores atuais, né? A gente estava falando em valores ali que eram na faixa de 20 bilhões, e agora a gente está falando em valores que devem ficar aí entre 14 e 16 bilhões aproximadamente. A princípio, me parece que eles não quiseram esticar muito a corda, não. Sabe? Talvez por prudência, para não ser daquelas empresas que, né, faz o IPO, depois a ação fica caindo por um período muito longo até se recuperar. Então, sim, né, como eu mesmo falei no começo, né, a gente ficar analisando, né, valor de empresa só por múltiplos de receita é uma coisa muito perigosa. Mas quando a gente vê esse nível de qualidade, a gente tende a pensar naturalmente em múltiplos mais altos, né? É uma empresa que ela realmente ela está no lugar certo, na hora certa, com um potencial muito grande para o futuro. Então me parece que ela tá numa faixa interessante, hein, Lucas? O que você acha? Se ela continuar crescendo no ritmo que ela está crescendo, 45% ao ano, ela vai ficar barata rápido, na minha visão. É verdade. É isso. Então, eu escrevi um artigo no momento que em 2022, que foi quando a Adobe fez a proposta, né, que essa compra foi aprovada, mas depois os órgãos regulatórios barraram e era um múltiplo de 50 vezes, como você mencionou. E hoje me parece totalmente fair o que eles queriam pagar lá atrás se a empresa mantivesse esse nível de crescimento, né? Então, me parece algo interessante. Isso aqui não é conselho de investimento nem nada, mas se a empresa Sim. continuar crescendo no ritmo alucinante que ela tá e expandindo e com toda essa tendência do design que, na minha opinião, só vai se tornar mais core, mais importante, e eu não consigo ver um número 2 que chegue perto deles. Sim. Eles são a ferramenta preferida de mais de 76% dos designs. Isso é um número muito absurdo. Sim. Então, eu sou muito bullish, assim. É uma empresa que eu acho que a empresa ainda founders-led. Eu acho isso um ponto essencial. Então, ainda tem um Dylan, que é um baita empreendedor liderando. Então, eu sou muito bullish. Eu sou muito bullish mesmo. Porra, Lucas, os caras gabaritaram, né? Crescimento acima de 40% ao ano, né? Margem bruta de quase 90%, né? Dólar retention na faixa de 130, um magic number, né? Pelo menos de 1,5. Roda com margem operacional positiva, os caras investem, crescem, lucram, retêm. Assim, isso aqui é um case. é, Assim, né, é um S1, né, o documento aqui do IPO da empresa, é daqueles assim, que deve ser lido por quem quer fundar, investir, escalar, quem quer realmente falar, poxa, deixa eu ver né, deixa eu aprender, né, de tão bom que ela é em todos esses aspectos, né. E na mesma semana, a TOTS decidiu comprar Lynx e tá num múltiplo de receita, se não me engano, de 2,7, né? Então, por que essas empresas são tão diferentes da perspectiva de múltiplo? Boa comparação, boa comparação. Você vê, né, no caso a gente está vendo uma consolidação de mercado, né, basicamente, olha, eu vou comprar aqui uma boa carteira, um bom produto, mas no outro, né, quem está comprando está vendo um mercado que está sendo criado e que tem um crescimento, um futuro absurdo, né? Então é impressionante, né? Boa comparação essa, né? Como que o jogo fica diferente, né? No fim do dia, o valuation não deixa de ser um jogo que... Acho que o Morgan Housel, ele tem uma frase... Morgan Housel, ele tem uma frase que eu gosto muito, que ele fala que o valor de uma empresa são os números de hoje multiplicados pela história da manhã. E eu acho que é autoexplicativo, né? É verdade. Assim, a gente sempre vê, né, às vezes, né, empresas mostrando bons resultados, mas um guidance ruim, o que acontece com a ação? Pô, cai na hora, né? Porque é o futuro que conta, né? Pô, mas peraí, só tem notícia boa. Tá, mas o guidance não é bom. Então, é o futuro, né? Então, acho que é justamente isso que a gente está vendo aí. Muito bom, Rodrigo. Mais algum ponto que você quer acrescentar? Ó, eu acho que é isso. Mais uma vez, né? Agradeço o convite. E nem só reforço, eu acho que é uma empresa para ser acompanhada, estudada, assim, mal comparando, né, em contextos totalmente diferentes, em momentos totalmente diferentes, como a Apple, uma Amazon, né, que são empresas que você fala, poxa, né, isso aqui
além de ser uma empresa, é uma aula, né? Vale a pena aprender com esse negócio. Eu acho que a Figma está nessa pequena lista de empresas que a gente pode, né, olhar com esse nível de cuidado e de admiração aí. Concordo. E como as pessoas podem te encontrar nas redes? Conta um pouco do seu trabalho também. Estou aí no LinkedIn, Twitter, Rodrigo Fernandes, vocês me encontram. E é isso, sempre com conteúdos novos aí para a gente manter essa conversa em dia. Bom, Rodrigo, é a terceira vez, eu espero te receber muitas mais vezes. É sempre um papo muito bom e eu sempre aprendo muito. Então, mais uma vez, obrigado. Eu que agradeço, olha. Um abraço. Valeu.